Muito bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos vindo a Caratinga pela primeira vez. Aqui é o Grupo Espírita Dias da Cruz, trazendo as vibrações do Movimento Espírita de Belo Horizonte. A todos vocês, sintam-se abraçados. Nós estamos muito felizes com esta oportunidade. Nós estávamos aqui ouvindo a Grace, nos maravilhando com essas canções tão bonitas, e quando ela citou passagens do Evangelho, nós nos lembramos de Chico Xavier. Certa feita, e nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de paralelo, longe disso, absolutamente não. Certa feita, Chico foi visitar uma casa espírita, talvez vocês conheçam essa história. Chico foi visitar uma casa espírita no interior do estado aqui de Minas Gerais, das nossas Minas Gerais, e a casa, como acontece aqui, o Grupo Espírita Dias da Cruz estava muito cheia, as pessoas de pé, todos os lugares tomados. Chico se sentiu muito sensibilizado com aquela demonstração de carinho, né? Ele, do alto da sua humildade, da sua grandeza, da sua envergadura espiritual, não se considerava digno de tanta demonstração de carinho, né? E ele, então, questionado, olha, Chico, essas pessoas todas estão aqui para recebê-lo, para vê-lo. Ele, então, diz assim, não, essas pessoas não vieram aqui para me ver. Penso eu que nós podemos reproduzir isso aqui. Todos nós estamos aqui, como Chico disse lá atrás, todos nós estamos aqui nesta manhã, neste dia agradabilíssimo, porque todos nós estamos com imensa saudade de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Porque estamos todos nós com a enorme, gigante saudade de Jesus, gigantesca saudade de Jesus. Eu estava vendo a programação do dia de hoje e eu fico muito contente em dizer isso desde já. Nós vamos passar a permear pela obra de Leon Denis, mas nós vamos examinar sob um prisma, sob o caráter, digamos, tripartite da doutrina espírita. Teremos a oportunidade de refletir sobre o aspecto filosófico da doutrina, sobre o aspecto científico da doutrina e também sobre o aspecto moral ou religioso da doutrina. Aquilo que Emmanuel chamou de o triângulo de forças espirituais, né? Ciência, filosofia, religião. As temáticas que serão desenvolvidas durante o dia de hoje, elas passarão por esses três aspectos, o que muito nos agrada, porque a doutrina espírita é exatamente isso, esse triângulo de forças espirituais. Nós pedimos licença a vocês para evocar aqui a nossa mentora, Francisca de Paula de Jesus, rogando possa nos abençoar, nos inspirar, tocar os nossos lábios, de modo que possamos fazer jus a todos vocês, a esta casa que nos abraça nesta manhã. Meus irmãos, minhas irmãs, falarmos de Jesus, né, 2000 anos após, e é bem verdade, nós precisamos desde já entender isso, todos nós já travamos ou contato com a mensagem crística ao longo desses 2000 anos. O Evangelho não é para nenhum de nós uma novidade, não é? Se não nesta oportunidade reencarnatória, em outras oportunidades, com absoluta certeza, travamos contato com a mensagem crística. Talvez não a tenhamos compreendido, talvez tenhamos ficado na superficialidade ou examinado sobre a literalidade do texto. Me atrevo a dizer, talvez tenhamos até tripudiado sobre essa mensagem. Quis a providência divina que nós estivéssemos aqui nesta manhã, tendo a oportunidade de fazer um reexame, uma releitura dessa mensagem. E sob a perspectiva de dois grandes apóstolos do Cristo, Kardec e Leon Denis. Lá no capítulo 6, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Espírito de Verdade nos dizendo assim, às vezes passa desapercebido, porque está lá no meio do texto, e é preciso que nós façamos uma leitura muito atenta, uma releitura sempre, não é? O Espírito de Verdade vai dizer assim, eu estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui, referindo-se a Kardec, não é? Quando nós buscamos, ou vamos tentar fazer um exercício de tentar examinar a figura do Cristo sob a perspectiva, sob a ótica de Kardec, e depois sob a ótica de Leon Denis, nós precisamos, desde já, compreender a grandeza, a extensão, a importância do legado desses dois trabalhadores do Cristo, Kardec e Leon Denis. Nós nos encontramos, fazendo um rápido parêntese, nós nos encontramos no final do ano passado em Itajubá para também um fórum espírita, né?
e Saulo, William, Natália, enfim, alguns companheiros estavam lá conosco, e nós comentávamos sobre a necessidade de fazer esses encontros, de realizar esses encontros, para revisitar a obra desses grandes luminares da doutrina espírita. É uma pena constatar que esses grandes pensadores espíritas que secundaram Allan Kardec ficaram nas prateleiras. As grandes editoras não os publicam, muitos neófitos não os conhecem, querem iniciar um estudo sério, detido da doutrina espírita, lendo romances espíritas. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica nesse sentido, apenas convidando, fazendo uma reflexão no sentido de que nós possamos nos voltar, mirar os nossos olhos, as nossas atenções para uma obra como a de Leon Denis, gigantesca, absolutamente importante. Flammarion, Gabriel Delane e outros tantos, Aksakov e por aí vai. Espíritos que secundaram Kardec nesse trabalho hercúleo de nos trazer, de consolidar, né, a terceira revelação. Existe um traço comum na percepção desses dois grandes apóstolos do Cristo, sobre como eles enxergavam a figura de Jesus. Ambos, e é preciso que se diga e se contextualize desde já, travou-se um debate muito importante, embora hoje nós o consideremos periférico, está no centro, é periferia, é apenas um acessório, mas a época de Kardec e a época de Leon Denis, um debate muito sério, muito grande, tomou conta dos meios intelectuais espíritas, aqui no Brasil, inclusive, na França, ao tempo de Kardec, sobre a natureza do corpo do Cristo. Haviam aqueles que sustentavam que ser o corpo de Jesus um corpo, digamos assim, etéreo, não um corpo de carne e osso como o nosso. A tese de Kardec e a de Leon Denis, que de Jesus, de fato, encarnou, era um homem como nós, de carne e osso, não um espírito como nós, né? Isso nós sabemos. Haviam aqueles que defendiam a tese contrária, de que esse espírito era um espírito que se materializava ou que se tornava tangível, mas que não envergava um corpo de carne e osso. O primeiro traço comum, de como ambos, Kardec e Denis, enxergavam a figura do Cristo, isso é importante para todos nós, porque nós estamos aqui mergulhados nesse mundo de provas e expiações, um mundo extremamente denso. O Cristo também aqui esteve, pisou sobre a face da terra. Do ponto de vista histórico, não há qualquer dúvida sobre a presença de Jesus entre nós. Os pesquisadores, os acadêmicos, todos já constataram, há documentos históricos que comprovam a existência de um homem chamado Jesus e que nos legou esta mensagem, e que foi crucificado tal e qual fora. Kardec e Leon Denis compreendiam, enxergavam Jesus, um homem de carne e osso como nós. Do ponto de vista de Allan Kardec, nós vamos tentar fazer um rápido apanhado sobre a visão de Kardec e depois de Denis, nós precisamos buscar na obra básica da codificação a pedagogia de que se vale o professor Rivaio, de que se valeu o professor Rivaio para estruturar essa obra maravilhosa, gigantesca, que é o Livro dos Espíritos. Pouco estudado ainda, não é? Ainda pouco estudado. A doutrina espírita, o Evangelho, ele é marcado, ele é cheio, é recheado de grandes encontros. Não é? O encontro de Jesus com Zaqueu, o encontro de Jesus com Bartimeu, com a mulher hemorrediça, como foi trazida na canção, e tantos outros emanam depois com o Cristo, tantos outros. Acontece com a doutrina espírita um grande encontro que nós precisamos destacar. Do alto da pedagogia do professor Rivaio, um discípulo talvez um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi, que vai propagar, difundir o seu método em Paris, na primeira metade ainda do século XIX. Gente, a primeira metade do século XIX foi ontem. Nós já estamos no século XXI, às vezes, no século passado, século XX, quer dizer, ontem. Não é? O professor Rivaio começa o seu trabalho de investigação, detido, sério, um homem de observação, uma observação atenta, detida. Ele próprio vai definir, conceituar a doutrina espírita como ciência natural de observação. As causas primeiras ou primárias, o mundo espiritual, depois as leis morais. A obra vai crescendo em intensidade, em conteúdo,
as revelações que nos são trazidas pelos espíritos superiores que presidiram a obra da codificação espírita. Até que chega o momento do ápice, pelo menos na nossa humilde opinião, no nosso singelo entendimento. O momento em que a doutrina espírita se encontra com Jesus. A célebre, emblemática questão 625. A que talvez tenha a menor resposta, mas que tem a maior do ponto de vista do conteúdo, do significado, quando Kardec argui os espíritos superiores sobre o modelo de perfeição moral que nós, homens, mulheres, vinculados a esse planeta de provas e expiações, devemos aspirar. Não é? E os espíritos vão dizer a Kardec assim: vede Jesus. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina espírita se encontra com Jesus. Jesus nos é apresentado como o guia e o modelo para todos nós. A partir desta perspectiva, desta revelação, o olhar do professor Rivaio ou de Allan Kardec se detém sobre esse personagem, aquele que depois Emmanuel vai nos dizer ser o governador espiritual do planeta Terra, não é? Cuja genealogia se perde na poeira dos sóis, segundo Emmanuel. Do ponto de vista espiritual, e Kardec vai examinar exatamente esse aspecto, vai se deter sobre esse aspecto moral, espiritual de Jesus, e é o que nos interessa de perto nessas reflexões iniciais. Os espíritos já haviam revelado a Kardec que nós, espíritos, fomos criados num dado momento do tempo simples e ignorantes. Simples para desenvolver o sentimento, ignorantes para desenvolver a razão. Aquilo que Emmanuel vai definir como sendo, ou chamar, das duas asas da evolução. O sentimento representando o elemento feminino, a razão representando o elemento masculino. Trazendo para dentro do contexto evangélico Maria e José. André Luiz, lá no livro Nosso Lar, salvo engano no capítulo 20, quando ele está com Dona Laura, refletindo sobre a família, André Luiz nos traz um modelo, digamos assim, pragmático, cartesiano, que bem retrata como Kardec compreendeu Jesus. Dentro dessa perspectiva, de ser ele o guia e o modelo de perfeição moral, o governador espiritual do planeta Terra, o espírito mais evoluído que já pisou sobre a face da Terra, que nos governa os destinos ainda hoje. Ele representa isso num plano cartesiano, né? Um eixo vertical, um eixo horizontal. O eixo vertical representando a asa do sentimento, o elemento feminino, Maria. O eixo horizontal representando a razão, terra a terra. O plano vertical nos coloca em contato com os planos superiores, o eixo, né, vertical nos coloca em contato com os planos superiores sublimes da criação. O eixo horizontal, a razão, as questões efêmeras, transitórias da matéria. Do ponto de vista do espírito imortal ou do princípio inteligente, que é criado num dado momento do tempo simples e ignorante, que inicia sua jornada, ele vai passar, estagiar nos reinos inferiores da criação. A exemplo do que aconteceu com o Cristo. Lá em Mateus 1:1, o evangelista diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus também tem o seu livro, a sua história, o seu DNA espiritual, a sua história, a sua trajetória espiritual. Exemplo de cada um de nós. Espírito puro já alcançou o topo da escala espírita. Nós estamos a caminho. E isso é absolutamente consolador. Todos nós estamos a caminho da luz. Isso é absolutamente consolador. A velocidade somos nós quem vai determinar. Passos largos, firmes em direção ao futuro, ou se nós ficaremos estacionados, ou se daremos passos trêmulos, vacilantes, a decisão é nossa. Mas aconteceu isso, Jesus caminhou, fez, trafegou por essas linhas, não é? Ele também. Já alcançou o reino angélico, o reino crístico, nós estamos caminhando para lá. Buscando essa contextualização, porque é assim que Kardec vai compreender Jesus. Jesus é exatamente o ponto de equilíbrio, no seu mais alto ponto de convergência, se nós podemos nos exprimir assim, da asa do sentimento e da razão. O produto
do sentimento sublime representado por Maria, virgem representado por Maria, e a razão, o justo, a razão justa, reta, representada por José. No momento em que esses dois eixos se cruzam num determinado momento da sua trajetória, da sua jornada, surge a figura crística de Jesus. O equilíbrio entre a razão e o sentimento. E nós vamos encontrar a explicação, a sustentação, digamos, doutrinária para essa afirmação de André Luiz, de que nós nos valemos aqui, na lei de progresso. Inexorável, vai nos alcançar, ninguém vai deter a marcha de progresso, dizem os espíritos a arguição de Kardec. Jesus é, para Kardec, esse espírito que já alcançou o topo da escala espírita. Espírito puro é diferente de espírito superior. A notar, a destacar que Kardec, quando nos apresenta a escala espírita, ele diferencia espíritos sábios de espíritos de sabedoria. São coisas distintas do ponto de vista espiritual. Jesus é aquele espírito que já alcançou o topo. Espírito puro, puro. Aquele que já conseguiu equilibrar essas duas asas. A asa do sentimento e a asa da razão. Nos valendo desse símbolo, alçar voos mais altos, mais elevados, implica necessariamente em equilibrar essas duas asas. Torná-las fortes, robustas, porque se uma delas estiver atrofiada, e é possível que esteja no nosso degrau evolutivo, certamente está, mas ainda assim estaremos evoluindo, avançando. Onde nós nos colocarmos dentro desse plano cartesiano, nós estaremos progredindo. Se tivermos mais conquistas no campo do sentimento e um pouco menos no campo da razão, ainda assim estaremos evoluindo. O contrário é verdadeiro. Estaremos evoluindo. No entanto, o Cristo, sob a perspectiva, sobre o olhar de Allan Kardec, esse espírito que já alcançou este equilíbrio. E que encarnou entre nós, para que pudesse trazer a segunda revelação das leis de Deus, um Deus de amor, um Pai de bondade, de infinita bondade, soberanamente justo e bom, diferentemente do Pai apresentado por Moisés, parcial, colérico, vingativo, o Senhor dos Exércitos. O Pai que Jesus nos apresenta, sob a perspectiva de Allan Kardec, é esse Pai de amor, que cuja nenhuma ovelha se perdeu, ou vai se perder. Do ponto de vista de Allan Kardec, este é Jesus. Um homem, um espírito puro, que encarnou entre nós para que pudesse nos legar exemplos, nos trazer esta revelação. A lei de amor. Do ponto de vista de Leon Denis, a figura do Cristo, ela adquire outra conotação, outros contornos. E isso também é importante para que nós possamos aqui refletir. Muitas das vezes, nós nos esquivamos, eu vou usar uma expressão forte, me perdoem, das responsabilidades que estamos investidos ou que somos chamados a exercer ou a assumir no seio da sociedade onde nós estamos inseridos. E nós precisamos nos lembrar sempre que a lei de sociedade é uma lei natural. Ninguém se faz sozinho. Se temos hoje conteúdos novos que foram trazidos, que estamos recepcionando sob a perspectiva do Consolador prometido pelo Cristo, as luzes da terceira revelação, nós temos responsabilidades ainda maiores. Aliás, é o que dizem os Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, a questão 132. Né? Temos que progredir, e em progredindo, contribuirmos todos nós para com o aperfeiçoamento da obra do Pai. Eis as nossas responsabilidades, onde nós estivermos. A mentora Joana de Ângeles nos diz assim: onde você estiver, fruteça, dê frutos. Leon Denis vai refletir sobre a personalidade do Cristo
reconhecendo também ele, como dissemos há pouco, que Jesus envergou um corpo de carne e osso. Leon Denis vai sugerir, inclusive, aqui em Cristianismo e Espiritismo, nessa edição da CELD, na página 37, que Jesus teria, inclusive, se iniciado com os essênios. Há quem considere isso uma heresia. Eu não considero assim. Natural? Absolutamente normal? Por que não? O fato é que, sob a perspectiva de Leon Denis, Jesus é esse espírito extremamente evoluído, que ele vai, inclusive, dar uma qualificação, aqui, na página 42. Ele vai dizer assim: Jesus, espírito poderoso, missionário divino, médium inspirado, segundo Leon Denis. Segundo Leon Denis, Jesus encarna entre nós esse espírito puro. Então ele comunga da tese, do entendimento de Allan Kardec. E é preciso que se abra aqui um parêntese, porque uma coisa é interpretar a doutrina espírita, outra coisa é tentar reescrever ou macular a doutrina espírita. Há que se ter cuidado, não é? Porque foi o que nós fizemos, e ambos, Kardec e Denis, vão concordar, em afirmando que ao longo desses 2000 anos, ou dos 1800 anos, após o advento do Cristo entre nós, o que nós fizemos foi exatamente isso. Introduzir elementos alienígenas na mensagem do Cristo, maculando-a completamente, desfigurando-a completamente. Cabe à doutrina espírita, como a Grace disse há pouco, reviver esse ensinamento, tal qual Jesus o legou, puro como Jesus o legou. Leon Denis vai nos convidar a assumirmos essas nossas responsabilidades em sociedade, porque reconhece no Cristo esse mensageiro divino, esse espírito poderoso, como dissemos ainda há pouco, fazendo uma leitura aqui, que vai trazer estes elementos, estas informações, esta revelação, e colocá-la à nossa disposição para que nós possamos aplicá-la às nossas vidas de relação, às nossas relações sociais, interpessoais. A mensagem do Cristo é atual, será sempre atual. Como é atual a dos Espíritos? Foi vanguardista quando surgiu? 1857, segunda metade do século XIX. Kardec e os Espíritos dizem: homens e mulheres são iguais perante Deus. Homens são iguais, independentemente de raça, de credo, de etnia. No século XIX. Aqui no Brasil vigia a escravidão, o regime da escravidão. Inconcebível, impensável. Vanguardista quando surgiu. Atual ainda hoje. Se nós formos buscar lá na Lei de Progresso, lá na questão 796, depois quem quiser, Kardec pergunta, falando sobre a atualidade das leis humanas hoje, ou da severidade das leis humanas. Kardec pergunta aos espíritos se uma sociedade depravada não precisava de leis mais rígidas, como as que nós debatemos hoje, aqui no seio da sociedade brasileira. Leis mais rígidas, mais severas, redução da maioridade penal, etc, 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 etc. E lá em 1857 os espíritos vão dizer o seguinte, que é preciso, o que vai reformar os homens não são leis mais severas ou penas mais severas. O que vai verdadeiramente reformar os homens é a educação. E Kardec vai dizer, né? Educar é a arte de formar caracteres. Leon Denis, então, nos apresenta um Cristo como sendo esse mensageiro divino que tenta reproduzir, ou que nos deixa um exemplo, um modelo a ser seguido, de vida fraterna em sociedade. Sem que nós nos esquivemos das nossas responsabilidades no seio da sociedade onde nós estivermos inseridos. A começar pelos nossos lares, pela casa espírita onde nós estamos vinculados, a cidade, o país, o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Jesus transplantou a árvore do Evangelho para a pátria do Cruzeiro. Devemos todos nós agradecer, Grace, como você lembrou há pouco, a providência divina por estarmos reencarnados no Brasil, para podermos beber dessa água límpida que é o Evangelho, à luz da terceira revelação. Luzes novas que nos permitem compreender o Cristo, como estamos tentando fazer aqui, ainda que palidamente, essa figura ímpar. Seria
um absurdo tentar fechar campo ou questão em torno dessa figura. Nós não temos condição de fazer isso. Jesus está além, muito além. Mas o olhar trazido, sobretudo por Leon Denis, no finalzinho do século XIX, início do século XX, é importante, porque muitas transformações sociais aconteceram nesse período. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas transformações sociais estão acontecendo hoje? Aqui no Brasil, no mundo, nesse acelerado processo de transição planetária. Tão alardeado, tão difundido, tão falado, tão comentado. E que nós sabemos estar acontecendo. Não é? Leon Denis nos convida a assumirmos essas responsabilidades, porque para ele o Cristo é esse mensageiro divino que nos traz, ou que traz o modelo de uma vida em sociedade existente na pátria espiritual, no mundo espiritual, nas esferas sublimes da vida espiritual, para ser implantado, quiçá reproduzido entre nós, como um estágio em que nós pudéssemos verdadeiramente avançar. Aparar todas as arestas, aprendermos definitivamente a amar, permitir que sejamos amados, perdoar e perdoar, sermos perdoados, né? Vivermos em fraternidade. Essa é a mensagem cristã de Lucas e dos discípulos, dos apóstolos do primeiro século da era cristã, que a tradição oral foi, digamos assim, disseminando. E que depois recepcionou conteúdos das escolas filosóficas gregas, sobretudo, platônicas, sobretudo, a figura do Logos, mas não o Logos apenas da razão, mas o Logos que compreende o Cristo, que compreende Deus como Pai de infinita bondade, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Esse exercício de razão, estruturado, concatenado, que nos permite compreender, ou pelo menos nos coloca a caminho de fazermos esse exercício de compreensão do que seja a divindade e do qual seja o papel do Cristo entre nós. E os Espíritos nos dizem, lá na parte primeira de O Livro dos Espíritos, que na medida que nós avançarmos na senda evolutiva, nossa capacidade sensorial, perceptiva de compreender a divindade vai se ampliar, vai se alargar. Mas retomando o raciocínio que fazíamos, porque é importante, interpretar é diferente de macular, de fazer enxertos, de desvirtuar ou de desfigurar. A doutrina espírita é algo muito sério. Uma só encarnação não será suficiente para nenhum de nós compreender verdadeiramente esta mensagem. Iremos precisar de outras tantas oportunidades para compreendermos a essência desta mensagem, que nos foi revelada pelos prepostos, os ministros de Deus, como eles próprios se autoproclamam lá nos prolegômenos. Nós, os ministros de Deus, encarregados de disseminar essas verdades. Dentre eles, encarnados, Kardec e Leon Denis. Quando nós nos afastamos das nossas responsabilidades, sob a perspectiva de Leon Denis, nós estamos deixando para trás uma oportunidade. O Espírito Francisco de Assis, buscando aqui também, fazendo um fio condutor aqui, estabelecendo um fio condutor com as reflexões que a Grace trouxe, ele teria dito aos seus discípulos, os franciscanos, ide, atendendo a um convite do Cristo, a um comando do Cristo, ide e pregai o Evangelho. Vírgula, se necessário, use as palavras. Se necessário, usem as palavras, nos convidando a uma vivência fraterna, crística. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho é para ser introjetado, não mais exteriorizado. Esse momento já passou. É o que nos convida Leon Denis, Allan Kardec, quando examina, quando compreende, quando interpretam a figura do Cristo sob essa perspectiva absolutamente nova, mais larga, mais ampla, mais profunda. E a doutrina espírita nos convida hoje a fazer esta reflexão. Nós, espíritos recalcitrantes ainda, extremamente endividados com a lei, estamos tendo aqui oportunidades e mais oportunidades. Não é?
agora de reviver o ensinamento de Jesus como Jesus o legou, na sua mais ampla pureza, na sua mais absoluta pureza. Muitas das vezes nós nos afastamos. É bem verdade que este espaço não é o espaço, não é o fórum para isso. A tribuna espírita, vamos ler lá o livro Conduta Espírita de André Luiz, não é o espaço para fazer qualquer discurso de natureza política, qualquer tipo de filiação à corrente A ou B, mas no seio da sociedade, enquanto agentes deste processo de transformação social e espiritual, nós somos chamados, à luz da razão, do equilíbrio, de uma vivência fraterna crística, a darmos as nossas contribuições. É assim que Leon Denis, sobretudo, enxerga o Cristo, a figura de Jesus, como sendo esse ponto de equilíbrio, essa luz que ilumina as trevas, que nos lega um modelo de vida em sociedade fraterno, crístico, por que não dizer? Um homem que se submeteu a essa densidade absolutamente, vamos dizer, grande deste mundo em que nós vivemos, e que ainda assim pôde e nos legou exemplos. Aqui em Minas Gerais, talvez aqueles companheiros e companheiras que são jovens há mais tempo, tenho ouvido falar, ou tenho conhecido, tido a grata satisfação de conhecê-lo, refiro-me ao senhor Honório Onofre Abreu, foi presidente da União Espírita de Minas Gerais. O senhor Honório talvez tenha sido o maior divulgador do Evangelho do Cristo à luz dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Esse método que aqui nas montanhas de Minas Gerais nós chamamos de humildinho, né? Foi um trabalho de senhor Honório e de outros que o secundaram, né? José Damasceno Sobral, Leão Zalho e outros tantos companheiros. O senhor Honório Abreu, difundindo esse método, né, nos convida a exatamente buscar extrair, fazer esse exercício de extrair o espírito da letra, para que nós possamos compreender desta feita, ou pelo menos nos colocar a caminho desta compreensão da mensagem de Jesus, tal qual Jesus nos legou, na pureza em que Jesus nos legou. E nos convida a visitar esses clássicos, e do alto desta pedagogia, deste método ou desta metodologia, o senhor Honório nos faz refletir sobre aspectos que nos fazem pensar, e aí nos colocam em condições de nós também fazermos o nosso exercício, de buscarmos compreender o Cristo, ante as nossas perspectivas, as nossas muitas fragilidades, o nosso pouco conteúdo espiritual, ou a nossa pouca bagagem espiritual. Lá em Mateus 5,9, nas bem-aventuranças, o Cristo diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O senhor Honório examina ou reflete sobre essa passagem e que nos permite fazer esse exercício, abstrair um pouquinho a essência divina do Cristo e aprender com a sua alta pedagogia, pedagogia celestes do Cristo. O senhor Honório vai dizer o seguinte, que quando Jesus, e aqui o binômio que nos acompanha, que tanto Kardec quanto Leon Denis faz questão de destacar em toda a sua obra, o amor e o perdão, como instrumentos libertadores do ser. O senhor Honório dizia assim, refletindo sobre essa passagem do Evangelho, sobre esse versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Quando Cristo aceita todos os impropérios, o julgamento infame, sem pronunciar de exceção qualquer palavra que pudesse macular a sua mensagem, o seu ministério, Jesus nos ensinou a sermos pacíficos. O pacífico, segundo o senhor Honório, é aquele que ama a paz. Ama a paz. Jesus agiu com amor, assim, quando ele aceita, com resignação, reconhece as imperfeições dos outros. Jesus agiu com amor, nos ensinou a sermos pacíficos. Ser pacífico já é bom, mas é uma condição ainda de inércia. É preciso nos colocarmos em ação, é preciso nos tornarmos, portanto, pacificadores. É um passo adiante. E aí vem a segunda perna do ensinamento crístico. Isso para compreender Jesus, sob a ótica de Kardec e de Leon Denis, e a ótica da doutrina espírita como um todo, como edifício doutrinário, como ciência, como filosofia, como religião. Quando Jesus, o mestre do alto do madeiro infame,
ele não devia estar lá? Perdoa os seus algozes. Jesus, naquele instante, foi pacificador. Amor e perdão. Amar e perdoar. Eis a essência do ensinamento do Cristo. Eis a essência crística. Dentro da perspectiva moral que Kardec procura refletir, abordar, examinar o Cristo ao longo das obras da codificação espírita, e não me refiro apenas ao Pentateuco, me refiro aos opúsculos que Kardec produziu, os exemplares da Revista Espírita, não é? E que depois Leon Denis vem consagrar, vem fazer luzes novas, interpretar. Me atrevo a dizer que Leon Denis e José Herculano Pires tenham sido aqueles que mais bem compreenderam a doutrina espírita. Que não macularam, que a interpretaram, que se aprofundaram sobre todos os conceitos, sobre todas as reflexões que foram trazidas pelos espíritos superiores, porque a Kardec coube o papel de codificar a doutrina espírita. Não é? Ele próprio assim o reconhece. Para a gente poder fechar essas reflexões iniciais, do ponto de vista de Kardec, nós vamos encontrar um exame, um aprofundamento sobre a figura do Cristo do ponto de vista moral e espiritual. Como sendo esse equilíbrio dessas duas asas que vão nos elevar, vão nos colocar, nos permitir voos mais elevados. E quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando de sublimação espiritual. Faixas que nós sequer imaginamos da vida espiritual, da verdadeira vida que é a vida do Espírito. Do ponto de vista de Leon Denis, esta perspectiva, dessa grandeza moral do Cristo, Espírito poderoso, segundo a expressão do próprio Leon Denis, missionário divino, mas que vem investido de uma responsabilidade, que é a de nos apresentar um modelo de vida em sociedade, e mais, segundo Leon Denis vai destacar aqui, nos revelar uma doutrina secreta, segundo a expressão dele, a lei da reencarnação. Um princípio básico da doutrina espírita, o da multiplicidade das existências. Notem vocês, a reencarnação não é uma criação da doutrina espírita, exemplo da mediunidade, de todo sempre existiu, é uma lei natural, ou são leis naturais. O mérito, se podemos assim dizer, que cabe à doutrina espírita foi exatamente nos dar a conhecer essas leis naturais, inderrogáveis, porque do contrário faltaria estabilidade no universo. E Leon Denis nos convida exatamente a esta reflexão, trazer esta grandeza do Cristo, que é para nós, segundo Kardec e os espíritos superiores, o guia e o modelo para todo, guia e modelo, para dentro de uma realidade prática, factual, que são as nossas experiências de espíritos encarnados. Nós que estamos encarnados. Em pálidas linhas, essa perspectiva de como Kardec e como Leon Denis, no seu tempo, nós dizíamos da doutrina espírita ser vanguardista, quando surgiu atualíssima, hoje e amanhã, diremos o mesmo, com todas as letras, com todas as forças, que a obra de Leon Denis igualmente o é. Precisa ser estudada dentro das casas espíritas. É preciso que nós encontremos os exemplares, os livros de Leon Denis nas prateleiras, e essa é uma tarefa que cabe aos dirigentes das casas espíritas, de buscarem, de aparelharem as suas bibliotecas, as suas livrarias com as obras, ou com a obra de Leon Denis e de todos aqueles que nós citamos ainda há pouco. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso tempo terminou, nós estamos agradecendo, nós vamos nos colocar aqui à disposição para os debates depois, para as reflexões.